Ainda existem muitas dúvidas sobre o surgimento do novo coronavírus. A doença provocada pela variação originada na China foi nomeada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como Covid-19 em 11 de fevereiro. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus. Nossa equipe esteve com o promotor da área da saúde da comarca de Januária, Alessandro Rogério Dias Oliveira, para esclarecer sobre a doença. Essa enfermidade ela foi inicialmente detectada em 31 de dezembro na China e desde então várias medidas começaram a ser adotadas já em janeiro. A China ela praticamente fechou o seu comércio, as suas fronteiras, em Wuhan mais especificamente, no dia 23 de janeiro, ou seja, em menos de um mês após a detecção do primeiro caso. Posteriormente, essa enfermidade ela se alastrou pela Europa, chegando aos Estados Unidos e até ao Brasil. Hoje nós temos um quadro extremamente crítico na Itália. A Itália ela hoje conta com 6.820 mortos, dados de ontem, com a população infectada de quase 70 mil pessoas. São dados preocupantes. Países como, por exemplo, o Reino Unido e Estados Unidos, que inicialmente optaram por não adotar medidas tão restritivas, ao se deparar com essa crise e as consequências que poderiam vir à população, mudaram de postura e passaram também a adotar medidas restritivas, tanto quanto as adotadas na China e hoje também na Itália. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, em Nova York, que é o epicentro da doença naquele país, também as lojas, o comércio já se encontra também fechado. Assim, do mesmo modo, no Reino Unido. Então, países como a Itália, como a Espanha, onde hoje são o epicentro do coronavírus na Europa, nos desperta um alerta, nos desperta uma grande preocupação. Na Itália, por exemplo, onde o local de maior incidência é a região da Lombardia, tem-se havido tantos mortos que esses corpos estão sendo transferidos para outras regiões. Eu trago esses dados não para alarmar a população, não para deixar ninguém em pânico, mas para demonstrar que, de fato, trata-se de uma epidemia séria, de uma enfermidade grave e que merece a nossa atenção. No Brasil, foram diagnosticados até então 2.201 casos confirmados, sendo dados de ontem registradas 46 mortes, ou seja, a doença já chegou no Brasil e ela é uma realidade sim. No estado de Minas Gerais, são 130 casos confirmados até ontem. Dentro dessa contextura, seja a União, seja o Estado, seja o município, tem se buscado adotar providências. Em relação à União, foi publicada no início de fevereiro a Lei 13.979. Essa lei foi regulamentada pela Portaria 356 do Ministério da Saúde e no último dia 20 foi publicada a Portaria 454, que reconheceu o estágio de contaminação comunitária em todo o território nacional. A partir daí, vários prefeitos, vários governadores passaram a adotar medidas mais restritivas. No dia 20 de março, na última sexta-feira, o governador Romeu Zema editou um decreto, o decreto 47.891, prevendo várias medidas restritivas que foram concretizadas em deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19, que é um comitê instituído pelo Estado para fixar essas medidas. Essa deliberação ela foi publicada no domingo, e, dentre elas, lá constam várias medidas restritivas, como, por exemplo, a limitação de pessoas em ônibus, fechamento de estabelecimentos e prevendo algumas exceções. Então, a regra é que os estabelecimentos devam ficar fechados, prevendo o próprio ato normativo as exceções, como, por exemplo, farmácias, mercados, distribuidoras de gás, de água mineral, oficinas mecânicas, borracharias. E aí, na mesma linha, veio o decreto, no sábado, o decreto municipal 4448, também prevendo várias medidas restritivas. Qual que é a relevância disso? Como discutido anteriormente,
o descumprimento dessas medidas, elas podem, e eu insisto em dizer, elas podem gerar crimes, como, por exemplo, o descumprimento de determinações sanitárias, que pode gerar a caracterização do crime do artigo 268 do Código Penal, e até mesmo crime previsto no artigo 330, crime de desobediência, ou crime de contágio de moléstia grave previsto no artigo 131 do Código Penal. Está sendo articulado entre o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e o próprio Judiciário a adoção de providências imediatas em caso de infrações dessa natureza. Então, a fim de se alcançar respostas rápidas e se inibir o descumprimento dessas medidas, vai se buscar a adoção de providências rápidas com designação de audiências já de imediato.